tarde, meus queridos alunos. Venho aqui por meio desse vídeo aula para nós interagirmos e iniciarmos nossas aulas enquanto tiver nessa pandemia horrível que o nosso país está passando. Sejam bem-vindos a todos, ao nosso mundo virtual. Hoje a nossa aula vai ser de português, onde no envelope eu entreguei aos pais de vocês esse texto falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Oh, meus amores, eu sei que todo mundo fica entusiasmado, todo mundo fica feliz quando chega a Páscoa, porque vocês pensam em quê? Chocolate, né? Páscoa para vocês é chocolate. Páscoa para vocês são os ovos da Páscoa. Será que é isso mesmo? Não, gente. O verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição. Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos libertar do pecado. Vocês achavam que era o coelhinho da Páscoa? Tenho certeza, né? Não é isso não, gente. Então vamos ler aqui nesse texto o povo de Deus, né? Foi o que está aqui no nosso mural, o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa, o povo de Deus estava no Egito. Deus falou com Moisés que ele seria o libertador de Israel e mandou ir até Faraó para lhe dizer o que ele deveria deixar o povo ir embora para Canaã. O povo Faraó estava com o coração endurecido e não deixava o povo ir. Então, Deus mandou sobre o Egito as 10 pragas. Foram coisas muito ruins que aconteceram aos egípcios. A 10ª praga foi da morte dos primogênitos. Deus disse ao povo de Israel que o anjo da morte iria passar naquela noite pela terra do Egito. Todos os primogênitos dos homens e animais iriam morrer, mas havia livramento para os que obedecessem a Deus. Lembra, gente, que sempre eu estou falando que nós devemos obedecer a Deus, que nós devemos obedecer aos nossos pais. Esse texto também, ele reflete sobre isso. Eles deveriam tomar um cordeiro em um ano murcho, sem defeito, sem sacrifício, tomando seu sangue e poçando nos umbrais e nas vergas das portas da casa. O cordeiro seria assado e comido por toda a família que estaria pronta para sair da viagem. Naquela mesma noite, o povo obedeceu ao Senhor. Até hoje, os judeus comemoram este acontecimento, a Páscoa. Bem, acabei de ler, como é de costume, nós em sala de aula, nós faríamos esse texto, essa leitura, coletivamente. O que é que eu faço com vocês em todas as nossas aulas? Eu peço para que os próprios alunos leiam, né? Assim, minha gente, que acontece, meus queridos. Vocês vão lendo na proporção de cada parada, de cada estrofe, eu explicarei. Não é assim que funciona, mas infelizmente tem que ser assim por enquanto. Neste aqui, de acordo com esse texto, o verdadeiro sentido da Páscoa, eu coloquei uma atividade na qual vocês irão colar esse texto num caderno de português. Após colar esse texto no caderno de português, vocês irão colocar o nome de vocês, o meu nome, a data de hoje, que hoje são 6 de abril de 2020. Ou seja, 6/4/2020.
Após colar esse texto num caderno de português, vocês irão transcrever essa atividade aqui num caderno também. Lembrando-se, como é de costume, vou frisar mais uma vez, ao transcrever as atividades, vocês terão de lembrar que, o que é que eu digo todas as vezes? Pula uma linha, coloca o nome atividade, pula outra linhazinha aqui, ó, vou mostrar claramente, fez o nome atividade, pulou uma linha. Aí começa a primeira questão. Qual o nome desse texto? Você vai voltar no texto, vai ler o texto e vai mostrar qual o nome do texto. Aí pula 2 linhas, né? Lembrando-se também, ao escrever, vocês têm que lembrar, minha gente, é importante usar o parágrafo. O que é o parágrafo? É o espaçozinho que você usa no seu lado esquerdo, ou seja, como eu mostro no quadro todas as aulas, um espaçozinho de um dedinho, ó. Vocês colocam o dedinho, que é um espaçozinho, para que vocês comecem a escrever o primeiro. E assim vocês irão fazer em todas as questões. Aí o primeiro, qual o nome desse texto? Vocês vão voltar no texto e vão responder. Segundo, onde se encontrava o povo de Deus? Essas questões estão dentro do texto. O terceiro, o que Deus falou com Moisés que ele seria? Aí vocês vão continuar a leitura no texto respondendo. O quarto, por que Deus mandou para o Egito as 10 pragas? Bom, gente, essa aula está sendo gravada, mas essa aula também vai ser pelo Skype. E no Skype nós tiramos as nossas dúvidas. E em seguida, vocês vão pular novamente a linha aqui e vocês irão para a parte gramatical, ressaltando o nosso conteúdo que nós vimos na nossa última aula, né? A nossa última aula de português, que foi no livro da página 63 a 67, sobre o que é artigo. Então, o artigo, gente, ele pode ser artigo definido e indefinido. Eu também mostrei para vocês na aula como eu posso identificar os artigos definidos, que eles são. Os artigos definidos, eles são o, a, os e as. Olhe aqui. O, a, os e as. E os artigos indefinidos, eles são uma, uns e umas. Essa aula foi dada, mas eu estou dando mais um reforço aqui para que vocês consigam realizar a atividade A5, que ela pede assim: retire do texto e responda esse mesmo texto, gente, que está no caderno de vocês, que é sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. O que é que vocês irão fazer? Retire do texto e responda. Letra A, os artigos definidos encontrado. Ou seja, encontrado aonde, gente? Vocês vão voltar no texto e vão olhar quais são os artigos que vocês encontraram aqui. Os artigos definidos. Vocês vão procurar os artigos definidos encontrados aqui dentro do texto e vão escrever ele na letra A. Lembrando-se, gente, não vai repetir todos os artigos, os mesmos artigos, não. Só precisa botar um artigo definido e os artigos indefinidos. Na letra B, vocês irão colocar os artigos indefinidos encontrados.
vocês irão novamente olhar o texto e ver quais são os artigos indefinidos encontrados nesse texto. Lembrando-se também, minha gente, que esses artigos, por exemplo, vou dar um exemplo de um. O artigo definido A. Quando eu encontrar o artigo definido A dentro desse texto, se eu encontrar mais outro artigo definido A aqui mais abaixo, eu não vou repetir o artigo definido A novamente aqui não. Você precisa uma vez, não precisa repetir mais de uma vez. Aí todos os artigos definidos, vocês irão colocar aqui na letra A. E os artigos indefinidos retirados do texto irão colocar na letra B. Reforçando e voltando para a nossa aulinha, né, sobre os artigos da página 67. Aí vocês vão ler esse texto cuidadosamente, com calma. Não é fácil nós respondermos um texto, mas se tivermos calma e paciente, eu tenho certeza que vocês são capazes e irão responder do mesmo jeitinho, da mesma maneira, com a ajuda do papai, da mamãe ou de outro responsável em casa, vocês vão conseguir realizar essa atividade num caderno, certo, gente? Infelizmente, quando nós estamos em nossa salinha de aula, nós realizamos essa atividade na sala. Mas hoje vocês irão realizar em casa com o papai, com a mamãe, ou com o vovô, com a titia. Peçam ajuda. Na sala, quem ajuda sou eu. E aí vocês vão precisar, mais do que nunca, da ajuda dos pais ou do responsável. Mas eu sei que vocês são capazes e vocês irão conseguir. E a outra parte tá lá na plataforma, onde eu já coloquei, todos terão acesso. Só ir lá na plataforma, no mural, que eu coloquei um vídeo falando sobre o coronavírus. É um pequeno vídeo, mas está lá. Aí vocês irão fazer o que com esse vídeo? Irão assistir. Depois vocês vão fazer um pequeno texto, que não deixa de ser uma redação, num caderno de português. Depois que vocês realizarem essa daqui, você vai fazer no caderno de português esse pequeno texto falando sobre o coronavírus. Em seguida que vocês escreverem, não se preocupe, tia, mas eu não sei muito, eu vou escrever um texto pequeno. Outros têm habilidade de escrever um texto maior. Não importa, o importante é que faça. O que é que eu digo a vocês, minha gente? Eu não quero saber, minha gente, se foi muito ou se foi pouco. O que importa é saber que você fez a sua própria produção. E é isso, eu valorizo isso. Não é isso que eu digo para vocês, minha gente? Então, eu quero que vocês façam. E em seguida, depois que vocês terminarem de produzir, fazer essa pequena redação, que é um pequeno texto, vocês irão ilustrar. O que é ilustrar, tia? Vocês irão desenhar. Vocês, abaixo do texto de vocês, que vocês terminarem de produzir, que está lá na plataforma, vocês irão desenhar. O que eu vou desenhar, tia? No link que vocês assistiram, acabaram de assistir, tá lá a prevenção de como a gente se cuidar deste vírus terrível que é o coronavírus. Tem lá a imagenzinha do bonequinho usando uma máscara, tem lá a imagenzinha do bonequinho lavando as mãos, colocando álcool em gel nas mãos. Então vocês irão desenhar o que vocês quiserem, desde que seja focado no link, no vídeo, que é falando sobre o que, minha gente? Coronavírus. Aí você vai desenhando. Não se preocupe, como acontece na sala. Tia, não sei desenhar bem, não. Eu não estou atrás de um artista aqui, não, minha gente. Eu estou atrás de
de um produtor, e vocês são um produtor. Vocês são produtores, então vocês vão ser produtores da sua própria arte. O que é que eu diga? Não importa como saiu, o importante foi você quem fez. E é desta maneira que nós iremos continuar. E é assim que eu quero. Eu sei que vocês são capazes e vocês irão conseguir. Muito obrigada. Nós logo mais iremos nos ver na nossa live. Estou aqui para tirar qualquer dúvida e nós vamos continuar a nossa aula assim, com fé em Deus. Um grande abraço e um beijo a todos. Tenham todos uma boa tarde.